Gente, oi, bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje a gente vai falar sobre dois livros que eu achei que eu ia gostar muito, mas que eu me decepcionei. Bom, é sempre ruim começar um canal no YouTube falando mal de livros. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que eu não vou falar mal dos livros, muito menos dos autores. Eu vou falar da minha experiência com esses livros. Primeiro porque sou uma pessoa que cria muita expectativa em relação àquilo que eu vou ler. Principalmente porque eu ouço muitas pessoas falando sobre aqueles livros, ou se eu não ouço falando sobre os livros, eu já tenho alguma notícia sobre o autor, dou uma conferida da nota ou das resenhas que a pessoal faz lá no Scoob. Então eu sou aquela pessoa que sim, acabo criando expectativas. Então esses livros, eles acabaram um pouquinho me decepcionando em relação às minhas expectativas. Porque eu sei que se você for olhar a nota desses livros nesses sites que tem por aí, você vai realmente ver que não são livros tão mal avaliados. Mas a minha experiência não foi tão boa assim. Ah, e antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você que vem aqui embaixo, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Deixa seu comentário se você tá gostando do conteúdo desse novo canal, porque, não sei se você sabe, esse é o segundo vídeo aqui do canal. E também não vá embora do vídeo sem compartilhá-lo com seus amigos e de deixar aqui a sua assinatura, o seu cliquezinho ali naquele sininho que vai te avisar quando sair novo vídeo por aqui. Então, deixa eu mostrar pra vocês que livros são esses. Vocês já viram aí na capa do vídeo, mas eu vou falar sobre eles um pouco melhor. O primeiro é o livro chamado O Fundo é Apenas o Começo. Aqui eu tenho a história do Caden Bosch, que ele vai apresentar assim uma espécie de desassociação da realidade em sua narrativa, né? Ele é narrado em primeira pessoa, assim como o outro livro, e ele vai apresentar como que esse jovem estudante do ensino médio vai oscilar entre a realidade familiar, com os amigos, como programador de um jogo, e também uma realidade que ele vive na cabeça dele, que é tão real quanto a realidade, vamos dizer assim, verdadeira, né? É tão real e tão verdadeira para ele, que é uma realidade em que ele está a bordo de um navio, e assim ele é um artista convidado para desenhar as viagens e retratar aquilo que aquele navio estava passando. Então ele tem essas duas narrativas. O outro livro eu li no Kindle, não sei se vai dar para vocês enxergarem a capa, mas se não der eu vou deixar a capa aqui para vocês. Eu li no Kindle Unlimited, inclusive o Fundo é Apenas o Começo também tem no Kindle Unlimited. Se você não conhece o Kindle Unlimited, vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer. E se você entrar nessa assinatura até o final do mês, você tem 3 meses de R$ 1,99. Ou seja, você vai pagar R$ 1,99 para usar o serviço por 3 meses. Aí você vai conferir melhor aqui nesse link aqui embaixo. Voltando para a obra, nós temos aqui então A Impossível Faca da Memória. A história da Hayley, que também é uma jovem estudante do ensino médio, que tem um pai que volta com ela para a cidade natal. Ela vai estudar no seu último ano do ensino médio, depois de um tempo viajando juntos, os dois no seu caminhão. Ele é um ex-militar que serviu aos Estados Unidos na guerra, portanto traz consigo diversos traumas dessa experiência que ele viveu na guerra. E esses traumas, tanto do pai quanto os traumas da própria filha, com a história pessoal dela em relação a esse pai que se torna ausente durante um tempo, volta cheio de problemas e de vícios, e também com a realidade da mãe e de uma madrasta, e trazem à história essa complexidade de uma memória que precisa ser revisitada, mas ao mesmo tempo que traz muitas dores. E aí a Hayley tem na escola uma experiência de muitos embates com os amigos, até que ela conhece o Finn. E o Finn, através de um relacionamento amoroso, vai mudar, vai transformar a história da Hayley numa história diferente e vai levá-la a outros caminhos. Primeiro eu vou começar exaltando as qualidades dos livros, porque foram essas qualidades que me fizeram lê-los. Enfim, eles são muito convidativos. Primeiro pelo título. Eu adoro títulos longos, profundos e enigmáticos. Quando você ouve o nome O Fundo é Apenas o Começo, você espera dessa história algo sobre recomeço, sobre retomada da vida, sobre um mergulho em si mesmo, na sua interioridade. Inclusive já falando desse problema muito específico ali no livro, desse problema psiquiátrico, psicológico, que não é bem definido o que é, né? Essa desassociação da realidade.
Então você espera que o livro debata muito profundamente isso, ou que pelo menos te faça refletir, ou que te faça pensar sobre a sua existência. Inclusive eu esperava muito chorar nesses livros, né? E o outro, chamando A Impossível Faca da Memória, também me remetia a essa história de poder revirar a memória, o passado, as tragédias, as questões que a gente vai deixando pra trás, e que essa impossível faca faz com que a gente visite de uma maneira ou de outra essas realidades. Também me levaram a esse convite de achar que essa história seria mais profunda. Também eu sabia que eram histórias profundas de jovens, ou seja, portanto um YA, né, uma literatura de jovens adultos, mas que trariam ali então questões muito humanas, que atravessam todos os seres humanos, independente de sua faixa etária. Por isso também eu me interessei em ler essas obras. Também são obras de autores reconhecidos por outras obras muito importantes. Quando a gente fala da Laurie Halse Anderson, a gente está falando de uma autora de um livro muito renomado entre os leitores chamado Fale. Vou deixar também aqui a capinha. Eu não li esse livro, mas ouvi muito bem sobre esse livro, sobre essa obra. Teve adaptação para o cinema, então é uma autora muito reconhecida. E do outro lado nós temos também um autor muito reconhecido, que é o Neal Shusterman, que é o autor de nada mais nada menos do que O Ceifador, da trilogia do Ceifador, que depois tem A Nuvem e tem um terceiro livro que não foi lançado ainda no Brasil, mas que também muito bem falado aqui no Booktuber. E eu não li também essas obras, estão ali na minha lista, na minha wishlist, nem adquiri ainda, inclusive se alguém quiser me dar de presente. Mas são obras muito bem faladas, então eu resolvi, porque as duas estavam ali no Kindle Unlimited, e esse O Fundo é Apenas o Começo eu já tinha comigo. Eu resolvi começar os autores bem falados por obras que não são tão centrais assim, então resolvi adentrar por essas obras. Existe aqui também outras coincidências em relação às duas obras, né? Mais do que essas que eu já falei aqui até agora. Primeiro, que são dois livros da editora Valentina, e é uma editora que eu gosto muito, então eu sei que ela trabalha com temas muito delicados, de uma maneira muito interessante. A abordagem é muito séria, muito responsável. E a outra é que os dois livros foram indicados a um prêmio chamado National Book Award. Inclusive, O Fundo é Apenas o Começo ganhou esse prêmio. Então assim, não tem condições da expectativa não estar alta quando a gente põe essas questões na balança, né? Então vamos lá falar por que essas obras não funcionaram muito bem pra mim. Primeiro, tá claro pra vocês que as minhas expectativas me atrapalharam muito. Segundo, é que eu intercalei essas leituras com outras mais pesadas de filosofia e de distopia que eu faço durante o mês. Então eu sempre intercalo ou um suspense ou um livro mais levinho, assim, de uma abordagem mais leve, para descansar um pouco a cabeça ou para trabalhar com outras áreas das minhas emoções, por exemplo. Nesse caso eu esperava, né, me emocionar com esses livros. E aí, esses dois fatores atrapalharam muito. Mas aí eu vou falar da narrativa. Tem coisas da narrativa que me atrapalharam ainda mais. Primeira coisa, os dois livros começam muito bem, sabe? Apresentam a temática muito bem, imergem a gente na história. O fundo é apenas o começo, até que lá acontece de uma maneira um pouquinho mais devagar. Mas a Impossível Faca da Memória faz isso de uma maneira muito boa. A gente imerge rapidamente na história. E ali no primeiro terço do livro, dos livros nesse caso, acontecem coisas muito impactantes, que a gente se engaja rapidamente na história e espera que o meio do livro seja, né, fenomenal, aprofundado e tal, quando de repente há pra mim, uma barriga no meio dos livros. Ou seja, o livro começa, engrena, e quando ele engrena de fato, acontece uma lentidão narrativa, até de fato as coisas acontecerem mais pro final. Então são livros que eu pegava, largava, não consegui dar uma continuidade assim todos os dias lendo um pouquinho, como eu faço normalmente. Às vezes eu passava 2, 3 dias sem ler, e isso me atrapalhou também na experiência, porque o livro não me engajou de uma forma efetiva. No livro do Neal Shusterman, que é O Fundo é Apenas o Começo, a história paralela ali que vai sendo contada do Caden dentro do navio não me engajou mesmo, não me prendeu, não me trouxe nenhuma sensação importante, sabe? Eram partes assim que eu realmente lia de uma maneira muito rápida, ou até fazia leitura dinâmica, porque eu não estava muito interessado no que estava acontecendo ali dentro, porque o autor não me puxou para aquela parte da história, porque eu queria mesmo saber o que acontecia com o garoto,
com essa transformação do personagem, que inclusive é um defeito dos dois livros. Não há um desenvolvimento profundo de personagem nos dois livros. Os personagens parecem, apesar de passarem por problemas muito profundos, não se desenvolverem de forma orgânica. A maneira com que eles crescem é meio que forçada por situações criadas para que eles amadureçam, e a vida não é assim. No livro A Impossível Faca da Memória, esse problema ainda é pior, que pra mim lá, a personagem tem um problema maior ainda, que é ela não ser empática. Eu não consegui ter empatia com a personagem porque ela é chata, em outras palavras. Ela é mimada, ela é marrenta, e eu não sei como que o Finn, o personagem, tá do lado dela em tantas questões, nas situações, e ela fala de uma maneira às vezes grossa com ele e tal, e quanto que ele consegue aumentar um amor por uma pessoa assim, coisa que eu não conseguiria manter. Mas apesar disso, os finais são até bons, assim, meio piegas. Os dois finais são piegas, mas são bons. Piegas porque são reais, não tem nada mirabolante acontecendo no final, ou nenhum, tipo, sei lá, Deus Ex Machina. Apesar de que na Impossível Faca tem sim um Deus Ex Machina. Mas, tirando aquela situação do evento final, a maneira com que as pessoas seguem suas vidas, eu não vou dar spoiler aqui, porque talvez você queira ler os livros, a maneira com que as pessoas seguem suas vidas não são de nenhuma forma, assim, espetacular. São maneiras com que qualquer um seguiria a sua vida, porque a vida é assim. Então, os finais são valorosos nesse sentido, mas os eventos mirabolantes que fazem com que esses finais aconteçam deixam a história mais ágil, mas são menos verossímeis. É também qualidade dos livros, eu não vou negar, porque é uma literatura para jovens adultos, que é uma linguagem mais simples, mais direta, mais figurativa, e portanto a leitura pode parecer um pouquinho mais fluida para algumas pessoas. E aí eu acho que é o meu grande erro, porque não funcionou para mim. Os temas ali tratados são universais, mas quem vive esses temas são jovens. E eu já não sei mais lidar com esses problemas da visão, na linguagem que foi contada na primeira pessoa, desses jovens. Então eu acho que é nesse momento que eu me desconectei das histórias, porque eu gostaria muito de falar sobre esses temas, de ouvir sobre esses temas, mas não de uma perspectiva juvenil, mas de uma perspectiva mais adulta. Mas se você que está aqui me ouvindo é desse público, gosta dessa literatura ou quer dar uma chance para esses livros desses autores tão bons e tão bem falados, é hora de você ler. Eu vou deixar aqui embaixo os links de compra, se você quiser comprar pelo meu link, você me ajuda muito. E também você dá uma olhadinha lá no Kindle Unlimited, que às vezes vai te ajudar, porque os dois estão disponíveis lá. Por hoje é só, agradeço muito a sua companhia até aqui, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!